Livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 3 ao versículo de número 5. Deus de já, eu agradeço essa rica oportunidade ao pastor, o pastor Ângelo também, o pastor Raimundo, que Deus vem estar abençoando a vida de todos os obreiros nessa noite, amém? Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Quantos acharam, diga amém. Diz assim o texto: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. Versículo 5: e disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu vou repetir o versículo 5, que diz assim: e disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Repita comigo nesta noite: o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Senhor trouxe essa passagem ao meu coração, o livro de Apocalipse, o livro da revelação. Se nós lermos este livro, no capítulo 1, Jesus se manifesta a João e começa a revelar para ele as coisas que iriam acontecer no final dos tempos. No capítulo de número 2 de Apocalipse, nós observamos as 7 cartas à igreja da Ásia. Capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, se você ler, você vai observar João escrevendo as 7 igrejas da Ásia. No capítulo de número 4, João agora, ele tem a visão do trono de Deus, do lado interior do céu. João, ele teve essa visão que Deus estava assentado no alto e sublime trono de glória. Se João teve a visão que Deus está no trono, é sinal que ele não perdeu o controle. Vou repetir: se João teve uma visão que Deus está assentado no trono, é que ele ainda governa no céu e ainda governa na terra. Este livro a qual nós lemos aqui, no capítulo de número 5, a Bíblia diz que João estava preocupado, João estava chorando, porque ninguém era digno de abrir o livro. A Bíblia diz no capítulo 5 que está falando aqui sobre os 7 selos. O que significa os 7 selos? Significa algumas profecias que irão acontecer sobre a face da terra, ou não dizer o juízo de Deus sobre a face da terra. A Bíblia diz que João estava preocupado, mas a Bíblia diz que um dos anciões virou para João e falou: João, não preocupa, porque o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, ele venceu. E é aqui que eu quero pregar nessa noite. Eu quero pregar dentro do tema 5 raízes que um jovem não pode esquecer. 5 raízes que um jovem não pode esquecer. Eu não vou focar numa forma escatológica dos fins dos tempos, da vinda de Jesus Cristo.
mas nós vamos aprender como o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Meus queridos irmãos, a raiz de Davi está falando aqui de Jesus Cristo, que venceu lá na cruz do Calvário. Jesus venceu os fariseus, Jesus venceu o sistema, Jesus venceu ali na cruz do Calvário através das suas raízes. A primeira raiz que Jesus não perdeu foi a raiz do amor. Este Jesus que nós servimos, ele manteve o seu costume na sua raiz de amor. No Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, não vive uma vida de pecado. Para que todo aquele que nele crê, não vive uma vida de idolatria. Para que todo aquele que nele crê, não vive uma vida de pecado, de injustiça. Mas todo aquele que nele crê, tem a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não podemos perder a raiz do amor, o leão da tribo de Judá, porque Jesus veio da descendência de Judá. Ele não perdeu, aleluia, o amor em seu coração. A Bíblia diz, Paulo falando à igreja de Coríntio, Paulo falou algo interessante: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu faça qualquer coisa, mas se eu não tiver amor, nada disso valeria. O amor tudo sofre, o amor é paciente, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. O amor é a maior ferramenta que nós temos. Nós não podemos perder a raiz do amor, o amor incondicional. Jesus venceu, Jesus suportou a cruz, porque ele tinha a raiz do amor. Aleluia. Fala com esse vizinho que está do teu lado, fala com ele: não perca a raiz do amor. Carrega o amor em seu coração, carrega o amor na sua vida, o amor pela obra de Deus, o amor pela obra missionária, o amor pela igreja, o amor pelo ministério, o amor pelo seu trabalho. O amor é o centro do evangelho. Então essa raiz nós não podemos perder. A raiz do amor, a identidade do cristão é que ele carrega o amor. O mundo carrega o ódio, o mundo carrega a amargura, mas a igreja carrega a raiz do amor. Aleluia. Nós somos a raiz de Deus. Paulo fala algo interessante: meus filhinhos, não amei nem de boca e nem de língua, mas em boa obra, em verdade. Jesus virou para o discípulo e falou: olha, o maior mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. E tem uma coisa: amar o próximo como a ti mesmo. Jesus carregou a raiz do amor, porque quem ama perdoa, quem ama vive para Deus, quem ama obedece a Deus. A segunda raiz que o leão da tribo de Judá levou a Jesus a vencer foi a raiz da oração. Jesus era um homem que orava. Jesus ensinou para os discípulos a oração dominical. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus falou para o discípulo: olha, quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai em secreto. Jesus de você, não podemos esquecer da raiz da oração. É por isso que na igreja tem um ciclo de oração. É a raiz da igreja, é o fundamento da igreja, é a estabilidade da igreja. Aleluia. A raiz da oração. Jesus não perdia tempo, Jesus tirava o seu tempo de orar. Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Quem está buscando o reino está orando. Quem está buscando o reino está falando com Deus. Quem está buscando o reino está tendo contato com Deus. Buscai primeiro o reino
de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus não perdeu a raiz da oração. O leão da tribo de Judá, que foi digno de abrir o livro, ele teve uma vida de oração. Jesus se retirava para o monte para orar. E existem pessoas que vai para o monte, fica só conversando no celular. Monte, quarto é lugar de orar e de buscar a presença de Deus. E se você acredita nessa palavra, toma posse da tua vitória nesta noite. Jesus, Ele está dizendo para mim e para você: não esqueça da oração. A oração é o combustível do crente. A oração é falar com Deus. A oração é o alimento da nossa alma. A oração é falar com Deus. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 33, versículo de número 3: clama a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que tu não sabe. Se você olhar para o versículo, está dizendo: clama a mim e eu te respondo. Não tem resposta se você não orar. Aleluia. Não teve glória, mas eu vou repetir: só existe resposta se tiver clamor. Só existe resposta se você orar. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: quer ter resposta? Pode clamar. Jesus tinha a raiz da oração, a raiz da intimidade, a raiz de falar com Deus. Ele ensinou a respeito da oração do Pai Nosso, e nós estudamos a carta de Éfeso. Por esta causa eu me coloco de joelho. Oração intercessória, falando de oração, e orar em todo tempo, em súplica, orando ao Senhor. Jesus no Getsemane falou: vigiai e orai, para que não caís em tentação. Nós temos que ter a nossa vida de oração para com Deus. Não abra mão da oração, não abra mão da intimidade, não abra mão de buscar a presença do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto está perto. É tempo da igreja buscar a presença de Deus. A raiz do crente está na oração, o fundamento da intimidade. Terceira raiz que Cristo tinha, que um jovem não pode perder, é a raiz da palavra. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Evangelho de João capítulo 8, versículo 32: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. O que levou Jesus a vencer? O que levou Jesus a ser digno de desatar os selos? Porque ele não perdeu a raiz da palavra. E eu tenho uma notícia para você: crente que não perde a raiz da palavra, ele vence o mal. Crente que não perde a raiz da palavra, ele vence a dificuldade. Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus, não é a minha palavra, porque a palavra de Deus ela é viva. Não é a palavra de Sócrates, é porque a palavra dele é viva. A palavra dele é viva. Ela é viva para restaurar, ela é viva para levantar, ela é vida para levantar o perdido, o morto, o pecador. Ela é viva. Fala com esse vizinho que está do teu lado: não perca a raiz da palavra. É esta raiz que vai nos levar a vencer. Jesus venceu pela palavra. Mateus capítulo de número 4: Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Foi levado pelo deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. O diabo falou: se tu é filho do Deus vivo, transforma essa pedra em pães. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas aqui tem palavra, oh glória. Aqui tem raiz, oh glória. Porque, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia. Ele está te dando vida nessa noite, pelo poder da palavra. Ele está renovando
provando a tua fé nesta noite, pelo poder da palavra. Pregador não traz avivamento, cantor não traz avivamento. Quem traz avivamento é o poder da palavra. A igreja primitiva cresceu através do poder da palavra. E a palavra dele está aqui, aleluia. A Bíblia diz: eu sou o pão vivo, que simboliza a palavra que desceu do céu, aleluia. Jesus não vem trazer chave de carro, Jesus não vem trazer a teologia da prosperidade, ele vem trazer o pão vivo que desceu do céu. A palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que liberta o homem do pecado. Esta é a raiz que o leão da tribo de Judá, ele venceu através da palavra. Salmo 119, versículo 11: escondi, Senhor, no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Como é que eu venço o pecado? É através da raiz da palavra. Aleluia. Nessa noite esconde a palavra de Deus no teu coração. Não só esconde ela, aleluia, mas viva a palavra, pratica a palavra, aleluia. A terceira raiz que um jovem não pode esquecer é a raiz da palavra. Jesus disse: examinai as escrituras, porque dela conduz a vida eterna. É através da palavra que vai te conduzir até a vida eterna em Cristo Jesus. Escondi, Senhor, a tua palavra para pecar contra ti, para não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra. Qual que é o compromisso? Qual é o alvo? Que eu guardo a palavra para não pecar contra Deus, para vencer as tribulações, para vencer a tempestade. Eu guardo a sua palavra. A raiz de uma árvore, você não enxerga ela, porque ela fica no fundo. Quem tem palavra sempre vai estar buscando, aleluia, coisas profundas de Deus. Quem tem palavra sempre vai estar enraizado, aleluia. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: não perca a raiz da palavra, não perca a raiz da palavra. É ela que vai te conduzir à vida eterna. A quarta raiz que um jovem não pode esquecer é a raiz da humildade. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo de número 28, a Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou orgulhoso, não, que sou humilde de coração. Nós não podemos perder, irmão, a raiz da humildade. Da trajetória de Jesus até a cruz do Calvário, o que fez ele vencer para ser digno de desatar os 7 selos foi a sua humildade. Porque o orgulho nos leva longe da presença de Deus. Vou repetir: o orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima de Deus. E se você crê nesta palavra, toma posse da tua vitória nesta noite. Jesus tinha todos os motivos de ser orgulhoso, mas ele foi humilde. A Bíblia diz que ele esvaziou a si mesmo, aleluia, tomou a forma de servo, porque ele não quis ser igual a Deus, mas ele foi homem, ele foi servo, humilde na presença do Senhor. Aí a Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Agora, tem gente que quer receber honra, mas não quer ser humilde na presença do Senhor. Antes de Jesus ser honrado, ele foi humilde na presença de Deus. A Bíblia diz como o Senhor falou: João, não chora, porque está vindo um humilde aí.
e Ele vai abrir o livro. Eita glória, aleluia. Quem é humilde vai conhecer os mistérios de Deus. Essas coisas eu oculto aos grandes, mas aos meus pequeninos eu revelo. Aleluia. A humildade é ser simples perante a glória de Deus. A humildade é reconhecer os nossos limites. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não posso, mas Ele me capacita. Eu não posso entrar naquela faculdade, mas a humildade vai fazer eu chegar lá, porque Ele tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha a porta ninguém abre. Fala com este vizinho, é a humildade que vai te colocar lá. Eita glória. É a humildade que vai te colocar lá. Jesus foi humilde. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, Ele tomou a forma de servo, lavando ali os pés dos discípulos, na simbologia da humildade. Jesus pegou uma bacia e lavou os pés do discípulo com sinal de humildade. Paulo também era humilde. Paulo falou, eu sou o menor dos apóstolos. Paulo era tão humilde que Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. E tem uma coisa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, para a glória de Deus. Olha para você ver a importância, que Ele não perdeu a raiz da humildade. Jesus era simples. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora existem pessoas que são orgulhosas, não reconhecem a grandeza de Deus, não reconhecem a majestade de Deus. É por isso que o cristão, ele é diferente do ímpio. O crente adora a Deus pela saúde, o crente adora a Deus pela porta de emprego, e o ímpio não. O ímpio bate no peito e fala, tudo que eu conquistei é meu. Mas aquele que serve a Deus fala, tudo que eu conquistei foi porque Ele me ajudou. Evangelho de João capítulo 15 versículo 5, a parte B do versículo diz, sem mim nada podeis fazer. O humilde, ele reconhece quem capacita é Ele, que quem dá sabedoria é Ele, que quem dá unção é Ele, que abre a porta é Ele. O humilde reconhece. João, não chora, porque o humilde vem aí. Oh glória, a Bíblia diz que João Batista estava batizando alguns para arrependimento. Quando João Batista olhou, falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. É humildade. Quando Jesus chegou em Jerusalém, o Império Romano achou que ele ia trazer um reino político. Jesus aparece na jumentinha, aleluia, simbolizando a humildade. Existem pessoas que querem aparecer, mas aquele que não quer aparecer é aquele que é humilde e fala, a glória é sua, a honra é sua, o poder é seu, tudo é seu, a glória é sua. Lá vem Jesus na jumentinha. Cadê esse aí que vai reinar? É esse aí que vai trazer a revolução em Israel? É esse aí que vai ser rei? Porque quem é humilde não está preocupado em aparecer. Vou repetir, quem é humilde, ele não está preocupado em aparecer, ele quer que Cristo apareça. Aleluia, porque a glória é de Deus. Essa é a quarta raiz. A quinta raiz que Cristo não perdeu é a obediência. Se você me perguntar nessa noite, qual é o alfabeto de Deus, eu vou te dizer, é obedecer. O que levou Jesus a uma vida vitoriosa como homem, que ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele podia pecar, porque ele tinha um livre-arbítrio, mas ele foi obediente para provar para mim e para você
que nós possamos obedecer até o fim. Eita glória, a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, usando a boca do profeta Samuel, ele diz para o rei Saul: rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Existem duas gerações. A primeira geração que existe é aquela geração que ora, sacrifica, e Deus não opera nada. Mas existe uma geração que ora pouco, mas Deus age, que ora pouco, mas Deus abre a porta, que ora pouco, mas Deus traz o avivamento. Por quê? Porque a obediência vem junto. Não adianta eu sacrificar se eu não obedecer a palavra de Deus. O que levou Jesus a ser digno de abrir os 7 selos foi que ele foi obediente. O que vai nos levar a lugares espirituais da parte de Deus é a nossa obediência para com Deus. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e o guardam, é esse o que me amam. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei. Mas tem uma coisa, eu manifestarei a ele. Se você tem sido obediente, Deus irá manifestar com glória. Deus irá honrar a tua fé, Deus irá honrar a tua vida. Se você tem sido temente a Deus, Deus irá honrar a tua casa. Jesus, já vou encerrar. Jesus, ele foi digno de abrir o livro, porque o selo no Antigo Testamento é que lacrava o documento. Só era digno de abrir o selo aquele que obedecesse a Deus. E Jesus obedeceu. Não adiantou Abraão vir, não adiantou Isaac, não adiantou Jacó, não adiantou Josué, não adiantou José, não adiantou Samuel, não adiantou Davi. Mas veio por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a justiça de Deus e o perdão. E ele foi digno de abrir o selo, de quebrar o selo que estava no livro. Jesus de Nazaré. Eita glória. A Bíblia diz aqui no capítulo de número 5, aleluia, que ele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Todos nós sabemos que os 7 selos são os 4 cavaleiros que irão agir em juízo permissivo por Deus. O cavaleiro amarelo, o cavaleiro vermelho de guerra, o preto de fome. Todos nós conhecemos a história. E para me encerrar, esta é a 5ª raiz que nós não podemos perder: a obediência para com Deus. A obediência é a ponte que vai nos levar à vida eterna em Cristo Jesus. A obediência é o veículo, a obediência é a escada, a obediência é que irá nos conduzir à vida eterna. Senhor, eu profetizei no seu nome, Senhor, eu curei no seu nome, Senhor, eu fiz isso, mas afastai de mim, maldito, porque você está na desobediência. Mas aquele que está andando na obediência, vem comigo nas bodas do Cordeiro. Se coloque de pé, que eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu estou sentindo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anacalabachandaraia. Vem, Adriel, louvar um hino para nós encerrar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é a raiz, Jesus é a referência, o leão, o valente, o leão que simboliza o governo, o leão da tribo de Judá venceu. E eu quero profetizar que você irá vencer.
Eu quero profetizar sobre a tua vida.